O Internacional já estipulou o seu valor para começar a conversar sobre alguma possibilidade de negócio com o Gustavo Prado. No mínimo 7 milhões de euros, o que corresponde a algo na casa dos 45 milhões de reais. Eu tenho alguns bastidores a respeito dessas possibilidades de negócios no Colorado, principalmente porque o Inter tem uma meta ousada até o final do ano. O discurso de D'Alessandro e o papel do ex-camisa 10 na conquista colorada e nos novos rumos do vestiário do Inter. Um incrível levantamento do time de Renan, o sub-20 colorado, e o aproveitamento no profissional. E mais, a multa do Internacional no TJD. Cara, tu vai cair para trás. Senta, porque tu vai cair para trás. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do Beira-Rio, no CT Parque Gigante, também na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tudo sobre o Internacional tu vai encontrar aqui nos conteúdos do canal, por isso faz o que eu sempre te peço. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa a notificação e bora lá fazer cada vez mais o canal crescer aqui, os conteúdos chegarem no maior número possível de colorados, porque o teu like e o teu compartilhamento também são importantíssimos, né? Nos grupos, nas tuas redes, nos teus amigos colorados, enfim. Vamos trocando uma ideia ao longo de todo o dia, porque sempre tem muito para tratar do nosso Inter por aqui. KTO.bet.br é a minha banca de apostas aqui no Brasil e eu vou te dizer o seguinte, tá? Ela tem as melhores odds, tem questões aí envolvendo seleções, envolvendo jogos da Europa, envolvendo os estaduais, agora os jogos aqui do Campeonato Brasileiro que vão começar agora no final do mês. Cara, tem muita oportunidade para tu te divertir em kto.bet.br. Entra lá num ambiente de maiores de 18 anos e principalmente, né, cara, brinca com responsabilidade e moderação. Bom, ontem eu falei sobre o Roger lá em Alvorada, né, que ele tinha ido assistir ao jogo do Sub-20, o Inter do Renan, ex-goleiro do Inter, né, bicampeão da Libertadores e tal, multicampeão pelo Inter. Ele ganhou do Fluminense por 3-1, Campeonato Brasileiro da categoria, né? Só que daí eu fiz um levantamento em cima do número de atletas que estavam jogando lá como titulares e os jogadores que o Roger já, no mínimo, chamou para o time principal ou para treinar ali no Parque Gigante, né? No CT do grupo profissional. E aí, olha só, tem o goleiro Diego, o lateral Everton, o Pedro Cauã, o João Paulo Dalla Corte, que era o capitão, inclusive, e o Pablo, o Bernardo Jacob e o Gustavo Santos, mais o João Vitor, o Alex e o Marlon Ian, o Christian Lucas, atacante, tá? E aí a gente tem só 2 destes 11 que ainda não foram chamados pelo Roger. E aí a gente vê o absurdo, né, do porquê o Roger tem hoje tantos meninos na base e tanta gurizada vem jogando com ele. O maior exemplo dessa temporada é o Vitor Gabriel, nosso zagueiro. Mas ainda tem o Luiz Otávio, que era titular também já há alguns jogos, teve uma lesão muscular no início desse ano. Outros atletas que vão ganhando também destaque a partir da chegada do Roger. Enfim, cara, é muito legal esse levantamento porque mostra que o time profissional está de olho na base. E aí tu também gera, né, uma competitividade lá em Alvorada. Achei legal trazer esse dado para vocês, fiz esse levantamento para a gente esmiuçar isso aí. O Inter ontem, ele foi julgado no TJD, porque é o seguinte, os acontecimentos do Grenal do dia 8 de março, lá na Arena da OAS, resultaram em 2 mandos de campo para o Grêmio e também uma multa de R$ 7.300 por conta do rojão. Tu está vendo na tela aí no cantinho, né, do ladinho.
o rojão que jogaram nos jogadores do Inter quando eles estavam comemorando o gol do Alan Patrick, e também a garrafa e também a bobina no rosto do Borré. Então, 2 mandos de campo, mais R$ 7.300, ok? Só que o Internacional, gente, pasmem, o Internacional atrasou o retorno do jogo. O Inter demorou muito tempo no vestiário, na hora ali do intervalo, e aí ficou 1 minuto fora da programação do Clássico Grenal. E aí, cara, por esse 1 minuto, o Inter vai ter de pagar R$ 300. Cara, chega a ser ridículo, né? Chega a ser... cara, não tenho palavras para dizer esse tipo de questão aí, tá? Mas o mais importante é que hoje, no TJD, aí sim, aí tem o D'Alessandro e o Bisol julgados, junto com os dirigentes do Grêmio, junto com o Quinteiros, junto com o Gemerson, tá? Em cima das questões envolvendo o Juventude, né? E o mais doido de tudo é, né, cara, o tribunal, ele pegou e julgou primeiro o Grenal do dia 8 e não julgou os acontecimentos dos jogos anteriores. Que o Juventude, né, o soco do Quinteiros no jogador Enio do Juventude, ele é anterior ao Grenal do dia 8. Cara, é uma piada, é uma palhaçada o tribunal do Rio Grande do Sul. Bom, daí os bastidores do clube, né, destacam o discurso do Roger, o discurso do D'Alessandro, os jogadores comemorando o quanto cada um, né, ficou feliz com a conquista do título gaúcho e aquela coisa toda, né? O Roger faz um discurso muito emocionante sobre um título da década de 90 que ele teve com o Grêmio. Pasme, ele usa o Grêmio numa preleção com o Inter. E aí aqui que a gente vê também grandeza, né? Ele não estava valorizando o Grêmio, ele estava valorizando uma conquista, que não interessa onde tu esteja, a conquista é tua, o tamanho tu dá para a conquista conforme tu acha. E é isso que o Roger diz para os atletas, quando ele inclusive mostra uma parte de uma rede, que ele tirou a rede para guardar. Cara, eu recomendo, tá aqui em cima, eu vou botar os bastidores do Inter, depois clica e vê. Só que tem uma questão do D'Alessandro, né? O D'Alessandro, a gente sabe o quão sanguíneo ele é, o quão doido também ele consegue ser muitas vezes, e o quanto ele enlouquece, né? O torcedor, o próprio vestiário, ele incendeia a parada, né? Em um determinado momento ele diz que os caras não vão botar a cara aqui em casa, o Grêmio não vai, né, se criar aqui, porque a gente vai pisar na cabeça dos caras e tal, enfim. Mas existe um porquê disso, né? O Inter entende que ele mesmo sendo diretor, ele tem um tamanho absurdo para os atletas se pilharem. Porque mesmo que o Magrão, antigamente, como diretor esportivo, também discursasse, é diferente a aura que o D'Alessandro tem em relação ao Magrão. Sem contar, com todo respeito ao Magrão, o D'Alessandro tem um tamanho maior na história do Inter, né? Capitão, camisa 10, dos caras que assumiu para si o coloradismo. Não que o Magrão não seja colorado ou qualquer outro dirigente que venha aparecer ali, mas o Inter entendeu que o D'Alessandro estar no vestiário, discursar no vestiário, faz bem para a equipe. Mesmo ele sendo um diretor e tendo de talvez ser um cara um tanto mais na dele, um cara um tanto mais de margem, né? No contrário, o Inter entende que esse jogador que ganhou tanto pelo clube, ganhou tanto na sua carreira, tem ainda uma fome como dirigente para ganhar mais, isso motiva os atletas. Isso faz com que os atletas ganhem em brio, em vontade, né? E tire também um pouco da tensão, né? A partir do momento que tu está ali naquela adrenalina antes, por exemplo, de um jogo importante como um Grenal ou uma final de campeonato gaúcho. Essa venda do Gustavo Prado, ela está estipulada na casa dos 45 milhões de reais, tá? O Inter quer de 7 milhões de euros no mínimo para começar a conversar.
Eu descobri, junto com o Lucas Colar, que tem vários clubes da Europa fazendo sondagens ao staff do atleta. Um deles a gente trouxe aqui era o Porto, mas tem outros clubes também que levaram olheiros ao Campeonato Sub-20, ao Sul-Americano, e que podem fazer também propostas para o Internacional nessa metade do ano. Ontem eu disse aqui e mantenho, tem um zum de que o Inter meio que deu prioridade ao Porto de Portugal. E até porque tinha uma relação já com o Porto, né? A gente já mandou, por exemplo, o Pégolo para lá, para o Porto B, lembra? Tem um relacionamento bem bom com o Porto de Portugal. Só que a grande questão é assim, uma pessoa me contou o seguinte, provavelmente no meio do ano agora vão surgir propostas pelo Wesley, pelo Vitão, jogadores que hoje têm um mercado muito grande. O próprio Vitor Gabriel, chamando também a atenção da Premier League, né? Do time do Wolverhampton, né? Da Premier League. E aí, cara, quando a gente fala de venda, a gente não quer falar de venda dos principais atletas. A mesma coisa que eles mantiveram no final do ano, a espinha dorsal, vendendo só o Rômulo, por exemplo, o Internacional quer fazer agora no meio do ano. Vender talvez jogadores periféricos e por isso a base, porque daí daqui a pouco um Gustavo Prado da base venha para o profissional e aí supre a vaga do Gustavo Prado. E aí com isso o Inter vai batendo as metas financeiras e orçamentárias para chegar nos 160 milhões que lá atrás estipulou, né, em vendas para essa temporada. Também tem a questão das metas esportivas, que hoje, por exemplo, em termos de dinheiro, o Inter precisa estar no G6 para bater a meta do Brasileirão. O Inter precisa chegar nas oitavas da Libertadores para bater a competição do continente. Quartas de Copa do Brasil para bater finanças da competição de mata-mata. Então, a partir daí, se o Inter for para as quartas da Libertadores, semifinal de Libertadores, já são 2 cotas além do que está previsto no orçamento. Eu quero deixar bem claro de novo, estou falando de orçamento, valores. Tá? Então, nesse sentido, também o Inter acredita que mantendo as principais estrelas e a sua espinha dorsal do seu time titular, consegue passar essas metas orçamentárias, diminuindo possibilidades de vendas dos principais ativos. Entende? Então é por isso essa questão aí do Gustavo Prado e toda essa especulação em cima aí nos últimos dias. Valeu? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e bora lá, porque sempre tem muito para tratar do nosso Colorado por aqui. Forte abraço. Tchau.